Irmãos, nós estamos nesse mês, o Senhor pode intercalar, mas reprisando os 7 pilares de convicção nossa como igreja. A nossa regra de fé e de prática é a Bíblia. Nossa convicção de fé é a de qualquer igreja cristã séria, evangélica. Mas nós temos esses 7 destaques. Lembrando, nós somos um lugar de amar Deus e amar pessoas. Essa foi uma palavra, uma revelação que Deus me deu, um sonho. E essa mão, segurando com a mão de resgate, é a dele, segurando a nossa, mas também a nossa, segurando de outras pessoas. E vimos isso semana passada. Se eu amo a Deus, eu tenho que amar pessoas. Toda motivação para trabalhar, para cuidar, para ser voluntário, é uma motivação porque eu amo a Ele e porque eu amo pessoas. Nenhuma espiritualidade sadia existe sem amar pessoas. Não tem como você ser um bom cristão e querer viver só você e Deus. Toda a ideia dos mosteiros, toda a ideia do isolamento, não. Quem sobe na intimidade com Deus, quem sobe na busca por Ele, na santidade, vai descer na compaixão por pessoas. Quem ama a Deus tem cheiro de gente, amém? Não tem nenhuma espiritualidade madura que não chegue em pessoas. Semana passada vimos um lugar de amar Deus e amar pessoas. E hoje eu quero tratar resumidamente dos 2 outros pilares. Nós somos um lugar de amar, um lugar da palavra e uma igreja do poder. Diga comigo, uma igreja da palavra e uma igreja do poder. E todas as vezes que nós falarmos de igreja, não é a instituição único, é você. Você é esse crente da palavra e do poder. Você pode dizer amém? É você. E todas as vezes que você olhar para isso, eu estou impressionado ainda com as palavras de conhecimento. Todas as vezes que você lembrar disso, lembre que o Eterno acredita em quem nós somos, na medida que Ele está nos transformando naquilo que Ele sonha para conosco. Não espere ser totalmente completo no que você almeja e deseja para poder trabalhar para Ele. Vá trabalhando e Ele vai nos transformando a cada dia para a glória dEle. Diga comigo, uma igreja da palavra e uma igreja do poder. E a base disso está em Mateus 22, 29. Vamos lá? Todos nós. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Deixa aí um pouquinho. Irmãos, o engano, o erro, aqui, uma pessoa enganada, uma pessoa quer ir para a Tailândia, irmão, e ela se mete por rumo de cá, vai chegar? Vai? Não, porque a Tailândia está aqui, em Brasília. O engano, ele em si não é um pecado, mas ele leva a gente a se distanciar do evangelho puro de Jesus. E Jesus diz que todas as vezes em que nós nos enganarmos em relação às verdades da Bíblia, nós vamos estar longe de Deus, distante dele, da Ramaco. Irmãos, talvez dizer que nós somos o povo da palavra é uma coisa muito simples para nós hoje. Mas tem mais de 500 anos que se luta para essa Bíblia chegar na nossa casa. No culto hoje da manhã, eu tive um entendimento de abandono, como se fosse assim. Ela é tão comum hoje que ela fica abandonada. Ela é tão comum, ela está tão acessível. E lembrei muito claro de uma irmã
Stalin é Rússia, não é? Stalin? Rússia, não é? O Stalin, obrigado. O Stalin tirou a Bíblia da mão do povo. E um amigo meu, Eli Fernandes, pastor da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, ele com um grupo de pastores, quando abriu, eles começaram a levar Bíblia, muitas Bíblias. E o pastor Eli narra uma experiência de uma mulher que quando ela ganhou uma Bíblia, ela beijava, abraçava e dizia: Stalin roubou a minha há 70 anos, eu tenho uma Bíblia de novo, eu tenho uma Bíblia de novo. Eu tenho uma Bíblia de novo. Oi, irmãos, as nossas estão perdidas dentro das nossas próprias casas. Diga misericórdia. Talvez você nunca teve ideia do que é viver sem Bíblia. Eu lembro de uma ovelha nossa, ministra de música, de uma igreja que eu fui pastor, e ela foi para a UTI. E ela disse: pastor, o que me salvou é que eu tinha muitos versículos decorados, e eles eram o meu sustentáculo para renovar a minha fé. Já já eu vou lhe falar sobre isso. Nós somos o povo da fé, e a fé vem pela palavra de Deus, diz a Bíblia. Eu plantei igreja em Pernambuco, lugares onde foi queimado Bíblias e mais Bíblias. Aliás, irmãos, um dos apelidos dos cristãos era os Bíblias. E crente há 40 anos, para provar que era macho, crente, de coragem. Tinha coragem de andar com a Bíblia na rua e todo mundo ridicularizava da gente. É a palavra que faz gerar fé em nós. Amém? Oséias 4:6 diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito, como os meus sacerdotes. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. A Bíblia narra, lá em Atos 17:11, que os crentes da Bereia, a Bíblia diz que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois eles receberam a mensagem por interesse, e examinando todos os dias, diga comigo, examinando todos os dias, examinando todos os dias as Escrituras. Eles não tinham essa Bíblia nossa, eles só tinham o Velho Testamento, para ver se tudo era assim mesmo. E a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, consequentemente a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós temos um desafio, é ser conduzidos pela palavra. Todo avivamento pessoal, avivamento coletivo, a mudança que Deus traz para um povo, todo ele é trazido pelo um abiblicionamento. Onde tem Bíblia, terá uma cosmovisão diferente, terá uma escala de valores diferente. Então, é pela palavra que os nossos valores são alterados. E olha o que a Bíblia diz em João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. A palavra, irmão, é como água. Ela vai limpar a gente. Ela é o espelho, é o que diz, o que Deus deseja para nós. E tem uma palavra forte de Romanos 15:4, que diz: pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aleluia! É a palavra. E Salmo 119:105, vamos ler todos nós? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Aleluia! Como é que você vai andar nesse mundo tão escuro, meu amigo? Sem Bíblia. Por isso, irmãos, eu quero trabalhar de uma maneira prática aqui. Duas atitudes desse entendimento, desse primeiro princípio nosso. Ler, meditar e memorizar a Bíblia Sagrada. Diga comigo: ler, meditar e memorizar a Bíblia Sagrada.
Meus irmãos, eu sei que ler você sabe o que é, e meditar eu vou lhe ajudar a entender. O meditar é quando, durante uma semana, um dia, você está relembrando, talvez uma frase do versículo, ou um versículo todo, e perguntando como é que você vai viver aquilo. Eu lembrei de manhã, de como eu passei 2 horas um dia, só repetindo e anotando, sem mim nada podeis fazer. O Evangelho de João, sem mim nada podeis fazer. E eu anotando tudo que o Senhor me fazia entender a partir daquilo. O meditar aqui não é meditar de Meditar aqui tem a ver parecido com o boi que come um capim e que de noite puxa de um estômago para outro, volta a mastigar, a ruminar. Meditar na palavra, deixa ela falar com você. E memorizar a palavra, irmãos. Talvez por o advento da tecnologia, que você falou, o seu celular aparece, você busca lá. Nós hoje, os pastores, nem nos não temos a coragem de nos atrever a dizer assim, a dizer a metade do versículo para a igreja completar. Não completa. Não vou passar vergonha em você, não. A gente recitava um versículo e a igreja recitava o restante. Hoje, se o pastor quiser, recite o restante ele mesmo. Metade de vocês não sabem, são analfabetos de decorar a Bíblia. E muitas vezes eu vi o Espírito Santo com limitação para usar alguém, porque ele queria recitar a palavra da Bíblia. Na Nova Aliança hoje, talvez por culpa nossa, quem mais decora o versículo são todos que estão nas casas terapêuticas nossas. Lá aprende versículo porque é obrigado a aprender, para botar a Bíblia na cabeça, para poder botar na vida. Diga comigo: ler, meditar e memorizar. Irmãos, em algum momento você vai lembrar de um versículo para declarar ele na vida de alguém. Antes de Deus me dar língua como dom contra a tentação, contra pensamento impuro, contra a raiva, porque se você não tem línguas, peça ao Senhor, porque um pensamento, um entendimento, desaparece tudo. Eu tinha que recitar um versículo. Você não sabe Bíblia? Olha como é que Jesus venceu Satanás, lá em Mateus. Jesus venceu o diabo recitando a Bíblia. E como é que o diabo tentou Jesus? Pela Bíblia, pela adulteração da Bíblia. E talvez essa tentação que o diabo tem colocado na humanidade, muita gente que não sabe nada de Bíblia e estão sendo enganados por muita gente. Por isso, igreja, lê essa palavra, lendo 4 capítulos por dia, você vai terminar antes do final do ano. Leia a palavra, tira um versículo, memorize um versículo uma semana, bote ele. A pastora Maria Jesus, nos banheiros da nossa casa, nos lugares onde alguém demora um pouco, tem um versículo, de tempo em tempo troca. E que você conversou com alguém mais de 1 hora e não saiu um princípio bíblico de lá, não tem Bíblia no coração, na mente. Segundo lugar, deixe a palavra de Deus lhe conduzir e a use no dia a dia. Quando você tem o seu devocional, irmãos, no começo do dia, você percebe o que é que aquela palavra lhe conduz durante o dia inteiro. Se você para ouvir Deus, você vai vê-lo agindo no seu caminhar. Busca Ele em primeiro lugar. Diga comigo: eu sou o povo da palavra. Antigamente, irmão, a gente sabia se a pessoa era crente pela Bíblia. Hoje não, a gente carrega ela no celular. Quando começou, não tinha celular, que começou a ter uma bíbliazinha pequena, a gente dizia que a Bíblia é a espada, a gente dizia agora todo mundo tem um canivetezinho.
Agora nem canivete. Agora você tem que andar com a Bíblia dentro do seu coração e fazendo dela uma meditação. Fazendo dela uma meditação. Diga comigo, eu sou um crente da palavra. Em nome de Jesus. Memorize pelo menos um por semana. Quem é adolescente aqui ainda, levante a mão. E jovem. Meu filho, aproveita para memorizar versículo. Foi a época que eu mais memorizei na minha vida. Aleluia. Segundo lugar, irmãos. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. O engano nasce aonde não tem palavra e onde não tem poder. Quando a gente olha para o mundo evangélico, nós estamos cheios de gente. O mundo evangélico se divide do povo sério, mas em dois tipos de gente. O povo da palavra, o povo que chegou em 1857 até o final do século, antes de 1900. O povo da palavra. De 1910 para cá, chegaram os pentecostais, que também carregavam a palavra, mas também carregava o poder. A maioria dos da palavra, só palavra, não cresceram. Eu vi gente, mas eu conheci gente, quando o Senhor me avivou, gente de uma maneira íntegra, gente da palavra, mas irmãos de boca fechada, muito individualizado. Quando o Senhor encontra um homem da palavra, mas que crê que o poder, que as coisas do Espírito Santo estão disponíveis, ele vai fazer coisas extraordinárias. E você vai ver hoje na internet, muitos homens, que são homens de Deus, não vou julgá-los, mas eles creem que cessou. Eles creem na teologia da secessão. Eles não creem que o Senhor cura, que palavra profética. Eles não creem nos dons do Espírito, na contemporaneidade dos dons. Passou. Eles esquecem do que está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, irmãos, o engano nasce onde alguém não lê a Bíblia. Você já foi no monte, em algum lugar de oração, e você já viu muita gente sem Bíblia, não tem fundamento nenhum na Bíblia, começa a dizer besteira. Palavra sem poder, Bíblia sem poder, vai transformar a gente num legalista. Mas poder sem palavra vai gerar uma superstição. Diga comigo, palavra sem poder se transforma em legalismo. E poder sem palavra vai gerar uma superstição. Gera superstição. Você já vê muita gente cheia de Deus, mas ele vai pregar, ele só prega a visão, uma revelação. Daqui a pouco você vai ele dizendo: ei mulher, Deus está dizendo que esse marido que tu tem não é teu. Oxente, como se a pessoa casou, não tomou marido de ninguém. Deus está dizendo que é para você separar, que ele vai dar outro. Queima, Jeová. Não tem nada de Bíblia, irmãos. Você pode ver as coisas mais loucas. Então, nós somos o povo da palavra, mas nós somos o povo do poder de Deus, daquilo que Deus é capaz de fazer. Em nome de Jesus. A maioria das pessoas, irmãos, que não gostam de Bíblia, são imaturos e superficiais. Diga comigo, a Bíblia é minha regra de fé e prática. Amém? É com ela que nós vamos nos conduzir nessa caminhada. E, irmãos, e onde a igreja de Jesus chega, o poder dela chega. Eu lembro de muitos anos atrás, um adolescente da igreja foi fazer a escola do clamor em Belo Horizonte. Voltou de lá muito cheio de Deus e disse para mim: pastor,
um crente, que a oração dele não cura nem dor de cabeça, essa pessoa não é crente. Eu digo, menino, tu voltou assim. Irmãos, olha aqui. Você é crente. Se você está aqui ou está adorando conosco via internet, é porque você ama as coisas de Deus. Olhe para a sua mão aí e diga, já teve muita coisa errada aqui, mas já está limpa pelo sangue do Cordeiro. Quase todo milagre de Jesus, ele tocava nas pessoas. E você vai ler comigo o que diz. Deixa eu ler primeiro aqui. Jeremias, eu não botei aí não, filho. Jeremias 32, 17. Diz, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder, e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Repita comigo, nada é difícil demais para ti. E um dos versículos da minha vida é Salmo 62, 11. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Salmo 62, 11. Vamos lá? Deixa eu botar ali de novo. Salmo 62, 11. Repita comigo, é bom você decorar logo. Diga comigo, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. A quem pertence o poder? A Deus. Mulheres, leia aí para os homens escutarem, vamos lá? Uma vez. Aleluia. Em nome de Jesus. Não tem limite para o Senhor, irmãos. Eu costumo dizer que talvez uma notícia que Gabriel trouxe para Maria, para Santa Maria, que ela foi capaz de crer no que Deus era capaz de fazer na vida dela. Uma adolescente que possivelmente era analfabeta. Aquela menina tinha ouvido muita história, ouvido muitas histórias do que Deus tinha feito, mas Deus estava fazendo com ela algo que ele nunca tinha feito. Nunca a mulher tinha gerado um filho de uma semente do céu. E o anjo, lá em Lucas 1,37, traz uma palavra para Maria. Pois nada é impossível para Deus. Vamos repetir, homens. Pois nada é impossível para Deus. De novo, pois nada é impossível para Deus. Aleluia. Essa é a convicção da nossa fé, irmãos. Todos os dons vão glorificar Deus. Uma palavra de conhecimento, uma palavra profética, a cura, a interpretação de línguas, como o Espírito Santo dirige a igreja. E eu quero dizer para você que algumas pessoas vão dar um valor tão grande à Bíblia, aqui não deve ter, mas eu vou citar, que quase que eles dizem assim: eu creio no Deus Pai, Filho e Bíblia Sagrada. Não, irmãos, é o Pai e o Filho e o Espírito Santo que dirige a igreja. O Espírito Santo trabalha com a igreja para apresentar a Jesus. A Bíblia é palavra de Deus, mas irmãos, Deus tem mais palavra do que essa, viu? Nenhuma palavra que Deus vai trazer é contraditório, é diferente dessa. Essa é a palavra geral, onde os propósitos de Deus estão aqui, mas é no meu relacionamento com Deus que Ele vai me dizer. Hoje eu orei botei a mão na cabeça de 5 rapazes, solteiros, adolescentes, jovens. Como é que eles vão saber pela Bíblia quem é a mulher deles? Eles vão pegar os princípios da Bíblia e vão ouvir o Espírito dizendo: não, caminha por aqui. Então,
no nome de Jesus. Charles Spurgeon, um pastor inglês que já está na glória há muito tempo, ele diz: aqueles que se entregam às suas influências, quer dizer, as influências do Espírito Santo, se tornam bons. Aqueles que obedecem seus impulsos, fazem o bem. Aqueles que vivem sobre o seu poder, recebem o bem. Aleluia! O Espírito Santo quer nos conduzir. E humanamente não é possível, mas através dos dons, através dele falando conosco. Olha o que diz Efésios 3:20. Efésios 3:20. Vamos ler todos nós? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Diga comigo: de acordo com seu poder que atua, diga em mim. Diga em mim. É pelo poder do Santo Espírito que está em nós que Deus vai nos usar em todas as áreas. Ontem nós mandamos para a igreja do céu uma pessoa, e foi um culto confortador, porque um residente, um estagiário, não sei, lá na UTI, antes de entubar o irmão Narciso, ele perguntou para ele se ele queria confessar Jesus, e ele disse que queria, orou por ele, e ele não voltou do entubamento. Irmãos, aquela pessoa, foram duas. Que poder é esse, irmãos? De mudar o destino eterno de uma pessoa? Que poder é esse? De alterar o destino eterno? É por causa daquilo que nós carregamos. Aleluia! Por causa daquilo que nós carregamos, nós mudamos o destino. Há um poder em nós, irmãos, e há um poder para a cura, há um poder para alterar a vida das pessoas, e é no poder do Espírito que nós vamos enfrentar as trevas em todas as áreas, no nome de Jesus. É por essa condução do Santo Espírito na sua vida. E talvez você diga: hoje eu pedi a Jesus que essas palavras de conhecimento que eu estava entregando, e você tem que ir treinando, e vem na minha mente, olha para uma pessoa e vem para a sua também, irmãos, vem para a sua. Diga comigo: preguiça, deixa meu irmão aqui de lado e deixa eu também. Na hora das orações, eu pedi uma palavra para tu, só vi você caminhando. Diga: caminho. Lembrei agora de te entregar. Caminho. E eu compreendo que caminhar é tirar a ansiedade, é caminhar. Vamos lá. Diga comigo: Senhor, eu quero ser usado por Ti. Irmãos, e o Senhor deseja isso. Se você crê que é alguém do poder, não olhe para aquilo que passou, ou para aquilo que alguém viu que você era, ou que atrapalhou, se atrapalhou na caminhada. Deus quer usar a gente. Vá por aquilo que é bom. Eu fui no Natal de 3 anos atrás, nós fomos passar com o irmão meu em Palmas, e tinha um homem que eu não conhecia, e eu olhava para aquele homem e via: ora por ele. Eu digo: oi Jesus, mas nós estamos aqui para nos confraternizarmos, e ora por esse homem. Irmãos, e eu fui orar para aquele homem, e disse que: Senhor, eu não lhe conheço, mas Deus está dizendo aqui para eu orar pelo Senhor. Você já entregou a vida a Jesus? E ele disse: não. E eu não pergunto: você gostaria? Não, eu digo: você quer entregar sua vida a Jesus agora? Você quer dizer sim para Ele? E ele disse sim. Só escutei foi o choro lá dentro, os gritos, porque a mulher orava por ele há muitos anos. Irmão, como é que vinha aquela vontade dentro de mim?
Eu achei que todo mundo que meu irmão tinha convidado era cristão. Diga comigo, Deus quer me conduzir. Confie nesse poder dele, amém? Confie nesse poder. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai nos levar a fazer coisas que vão glorificar a vida de Jesus. Tudo que nós fizermos vai ser glorificado a Jesus. Talvez uma pessoa mais com um dom de uma amplitude maior, de uma profundidade, é a pastora Fátima, no profético e na cura. Por quê, irmãos? Porque a pastora treina 2 dias por semana, tem culto de milagre, um aqui e outro na Moriá. Você não ora nem por dor de cabeça, como é que vai curar? Como o menino disse. Pastor, mas se eu orar e não for curado? Olha aqui para mim. Se você orar e não foi curado, não tem problema nenhum. Agora, problema, sabe o que é? É Jesus querer curar e você não orar. Isso é problema. Porque talvez a coisa mais extraordinária na vida de Jesus, no dia que ele começou o processo de obediência, que foi lá no batismo, os céus abriu e uma voz bradou para todo mundo que ele era o filho querido, filho do papai amado. Por quê? Porque os céus bradou aquilo. Porque Jesus estava obedecendo. Eu imagino, irmãos, olha aqui para mim, que o Senhor quer tornar você confiável a Ele. Diga, Senhor, eu quero ser confiável ao Senhor. Como é que você vai ser confiável se você não obedece o que Ele mandou? Eu disse domingo aqui, no outro culto, e vou dizer nesse, nós vamos tirar uma semana desse ano, que nós vamos surpreender pessoas, para a gente lembrar de como é bom ser surpreendido por Jesus. Mas eu posso citar várias vezes, que o Espírito Santo me mandou entregar um dinheiro para uma pessoa, e às vezes é pouco ou muito. Quando é muito, eu peço ajuda da igreja. Está filmando, mas não vou dizer o nome. Muito bem, eu olho para um homem, para uma pessoa, isso tem 1 ano e pouco, e veio dentro de mim R$1.000 para ele. Eu digo, oh, gente, R$1.000? E o senhor disse, R$1.000? Não, 1.500. Eu digo, gostei, vou parar de questionar, que vai aumentar o dinheiro. E eu aqui, a minha esposa disse que quando você sentir vontade de dar, pode saber que é Deus, que o cão não manda nós dar nada para ninguém não. O diabo não dá nada para ninguém. Mas eu fiquei, é um valor muito alto. E eu no final do culto eu cheguei perto de meu filho, tu tem uma necessidade assim entre R$1.000 e R$1.500, que era para eu saber. Ele disse, pastor, eu estou devendo R$1.400 de tal e tal coisa. Eu depois me dei a conta que amanhã o dinheiro vai estar. Mas Deus me mandou voltar para entregar R$50 para uma pessoa. Dá a volta no quarteirão, entrega esse dinheiro, diz que foi eu. Olha aqui para mim. Você nunca entregou nenhuma palavra. Eu tenho uma ovelha minha que demorou 11 anos para entregar uma palavra que Deus tinha dado para mim. Foi um dia muito difícil da minha vida. E Deus mandou ele cantar para mim. Não tenha sobre ti nenhum só cuidado, nenhum só quer que seja, porque somente um é muito para ti, é meu, somente meu, todo o trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. Uma canção que é Deus falando com a gente. Como ele não falou, Deus usou a pastora Irani. Ela disse, pastor, eu tive um sonho, uma visão, Deus cantando para o Senhor uma canção, eu não sei como é a canção, mas dizia mais ou menos que não tenha sobre ti nenhum trabalho, nenhum só quer que seja. Seja confiável, irmão. Pastor, e se não acontecer? Irmão, isso não é problema meu. Eu digo, irmão, eu errei. Eu falei da alma. Uma pessoa já veio para mim e disse, pastor, aquela palavra que o senhor deu,
que em 40 dias estava resolvido. Pastor, não resolveu não. Eu digo, meu filho, tu vai me perdoando, eu devo ter falado do meu coração. Ou tu saiu do lugar da obediência. Ele baixou a cabeça assim. Mas eu podia ter errado. Isso não é problema não. O problema é você não se tornar confiável que Deus mandou. Se você se torna confiável, Deus vai lhe entregar coisas extraordinárias para glorificar Ele nessa cidade. Se é feio, irmãos, não importa, não é pecado, ok? Um dia 10h30 da noite, vindo lá do Promic, eu passei na Polícia Federal, Rodoviária Federal, e o senhor diz, volta, entrega uma palavra lá. Eu digo, Jesus, 10h30 da noite eu voltei, encostei, boa noite senhor, boa noite, e eu vi ele tirando a mão de cima do balcão e botando embaixo, com toda certeza pegando a arma. Eu digo, moço, eu não lhe conheço, eu sou pastor, e eu vim aqui lhe entregar orar pelo senhor. Você quer saber qual é a palavra? Cuide de sua vida, rapaz, deixa do homem de mão. E aí, e eu orei, entreguei. Claro, eu não sei quem é a pessoa, mas eu sei que eu cooperei com Deus em algo que Ele quer fazer na vida daquela pessoa. Diga comigo, eu sou agente do Senhor nessa cidade. Eu sou boca dEle. Aleluia. Diga comigo, eu sou boca dEle. Em nome de Jesus. Irmãos, nós somos o povo do poder. Nós somos o povo do poder. Então você diga, pastor, tem muita coisa que eu não entendo, porque cai, porque é que não cai. Irmãos, ou vai para a Bíblia. Quem foi que caiu na Bíblia? Vai lá. Como Daniel caiu de joelho, como João caiu, vai lá. Pastor, e porque uma crente cheia do Espírito Santo está nalva, quando Deus pega ela, parece uma mulher lá daquele outro lugar. Porque os anjos que operam, o Espírito Santo, os anjos que operam na nalva do Senhor, são da mesma categoria daqueles que se rebelaram. Diga comigo, eu quero o poder de Deus na minha vida. E você não vai poder explicar esse poder. Desde o dia que o Santo Espírito desceu, lá em Atos, em Jerusalém, o que é que os camaradas disseram que os apóstolos estavam? 9 da manhã. Então é bêbado, esses cachaceiros. Não tem o que fazer não, bebendo de manhã. Sabe por quê, irmãos? Porque nunca nós vamos poder entender a profundidade do Santo Espírito. Há muitos anos atrás, num lugar onde eu fui missionário, em Pernambuco, no Agreste, minha primeira liderança de congregação. Um tempo muito difícil. Solteiro e muito difícil. Deixa eu dizer duas coisas desse tempo. Eu ia todo final de semana e férias para trabalhar e passava o dia inteiro visitando, trabalhando. Quando chegava de noite tinha 5 pessoas, 6. Lembro de tomar banho com rã, que tinha pouca água. Lembro de 9 espécies de verme que eu peguei. Enfim, era um lugar muito simples. Mas um dia eu estou pregando, já cansado, e eu veio assim um desânimo. Eu não sabia como ouvir o Espírito, mas dentro de mim veio: pregue como se fosse uma multidão, porque um dia eu vou fazer você pregar para a multidão. Dá um glória a Deus aí. Isso tem 30 e... Eu tenho 33 de casado, nem casado eu era. Mas olha aqui, irmãos. Coisas do poder de Deus que você não sabe de onde vem, nem vai como chegar. Como? Eu vou pregar para a multidão? Quantas vezes eu já preguei para multidões? E ainda vou pregar. Confie no Senhor. Diga comigo, eu sou um crente do poder. Aleluia. Diga comigo, eu sou agente desse poder. Em nome de Jesus,
seja confiável a Ele, entregue uma palavra. O Senhor me disse isso, eu estava orando e veio isso, entregue. Ou Deus lhe fala por sonhos, entregue os sonhos. Alguém disse assim: irmão, só sonha coisa ruim comigo. De vigia, só sonha coisa ruim. Confie que o nosso Deus fala. Olha para a Bíblia, olha como Deus falou para José. Nós somos o povo da palavra e somos o povo do poder, para a glória de Deus. E eu queria lhe treinar um pouco, irmãos, nesse treinamento para viver em poder. Primeiro, no próximo culto a gente volta, Valber. Afirme o que a Bíblia diz. Diga aquilo que você sabe que Deus é e pode fazer. Amém? Diga comigo: eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Segundo lugar, na questão de cura, siga o modelo de Jesus. Jesus, quando tinha um doente, ele tocava. Jesus curou todos os doentes? Não. Lá no tanque de Betesda, quando eu era menino de guia, eu dizia: meu Deus, por que Jesus não curou todo mundo que estava lá? Mas outros textos dizem que quando ele estava, a unção dele curou todo mundo que chegou. Mas toque nas pessoas. Terceiro lugar, siga o mover do Senhor naquilo que é a vontade dele. Quarto, saiba que o Espírito Santo quer lhe usar. Se não acontecer, não é problema seu. Mas muita coisa quer acontecer e você não libera, não entrega, não fala, não vai. Diga: eu vou ser conduzido pelo Espírito. Amém? Eu tive uma ovelha pregando em uma cidade. E era o primeiro dia, e ele ficou num hotel no mesmo bairro da igreja. E era em torno de 10 da noite, 22 horas. Ele sentiu o Espírito Santo dizendo assim: desce, desce e anda. E ele era uma voz que ele já conhecia. E ele foi andando, andando, e dizia assim: agora vire à direita, caminha mais um quarteirão. E ele orando, e chegou num lugar debaixo de um prédio. Ele diz: agora olha para cima e grita 3 vezes: Jesus te ama. E ele: Jesus te ama. De novo: Jesus te ama. Jesus te ama. Diz: pode ir embora, pode ir dormir. Ele vai. Na noite seguinte, ele está pregando no culto. Muita gente se converte. E uma mulher diz: eu queria dizer algo para vocês. Ontem, eu moro aqui perto. Ontem eu estava pensando em me suicidar. E quando eu estou naquela luta, porque eu estava duvidando do amor de Deus na minha vida, uma voz gritou lá de baixo 3 vezes: Jesus te ama. E ela parecia com a voz desse homem que está pregando aqui hoje. Talvez nunca aquele homem ouvisse aquilo, mas Deus deu o privilégio de que quando eu obedeço, eu coopero com o que Deus está fazendo. Aleluia. A pastora Jesus diz que coisa maravilhosa, extraordinária, maravilhosa é ouvir Deus. Mas fora do comum não é ouvir Deus, é ser resposta dele na vida de alguém. Ouvir Deus é maravilhoso, irmãos, mas ouvir como esse homem ouviu, para ser resposta na vida de alguém. Eu tenho uma ovelha, mas o outro está aqui na igreja. Um dia à noite, passando uma dificuldade financeira, chorando lá, e ele, a mulher, e o menino de 5 anos. E o menino disse: pai, para de chorar. Amanhã o pastor Nonato vai dar o dinheiro que o senhor quer. E ele sentiu que o menino estava falando da parte de Deus. Pararam de chorar, foram dormir. Aí amanhece o dia de manhã, chega meio-dia, nada de pastor Nonato mandar dinheiro. De tarde, já ia dar 9 da noite, nada. Mas quando chegou 20 horas, um homem da igreja ligou para mim e disse: pastor, Deus falou comigo
que eu preciso dar, me lembro até quanto é a quantia. O dinheiro X para uma pessoa. Mas eu não posso, ele não pode saber que sou eu. Eu estou passando na sua casa agora, deixando o dinheiro, e o senhor liga para ele. Ele chegou em casa em torno de 8h30 da noite. Quando eu liguei, só escutei os gritos lá de... Ai! Se recompuseram e foram falar comigo qual era o motivo. Diga comigo, eu vou ouvir Deus para ser resposta dele na vida de pessoas. Aleluia. E alguns de vós aqui já são quase meio dragão, viu, Sara? Entrega, minha filha. Entrega. Entrega, porque, irmãos, a nossa palavra pode ser uma palavra que não é fácil, mas aquela palavra acorda alguém. Acorda alguém. Mas o que é que alguém vai achar? Eu sou mostrado, mentido? Não, irmão, você é usado por Deus. Se você ama, entrega. Amém? E nós somos motivados pelo amor. Eu sei que algumas palavras não são fáceis. Eu tive uma ovelha. Deus o acordou. Acordou não. Ia dormir. Ia dar 10 da noite. E Deus disse, levanta e vai em tal lugar. E ele já tinha sido usado por Deus, outras coisas. E ele disse, eu vou fazer o que lá? Levanta, calça. E ele foi saindo. E ele disse, Jesus, o que é que eu vou dizer lá? Diga que ela está traindo o marido. Ele disse, shit. Não, Jesus. Não, Senhor. Não. Ele disse, vá. Mordeu a corda. Bateu. Ela estava sozinha. Eles, irmãs, a senhora já me viu Deus usar algumas vezes? Já, você é homem de Deus. A senhora não vai ficar com raiva de mim, não? Não. Ô, irmã, ele tomando a cabeça e disse, ô, irmã, contou a história toda. Deus disse que é para a senhora parar de trair seu marido. A mulher, enfim, até hoje eu não sei quem é a mulher. E segundo ele, ela mudou de vida completamente. Agora, olha aqui para mim, você que está em casa. Eu estou esperando Deus dizer para eu parar de roubar. Tome vergonha. Oxente. Eu estou esperando Deus dizer para eu voltar a ser dizimista. Você se posicione. Aqui é uma mulher num engano, numa luta que ninguém sabe o que era. E ela precisava saber que Deus amava ela. A palavra daquele irmão, ele recebeu como amor de Deus, que as coisas podiam ser mudadas. Diga comigo, Senhor, eu quero ser usado por Ti. E não é para se orgulhar, irmão, é para se alegrar. Amém? Para você se alegrar, no nome de Jesus. Diga comigo, eu sou um crente da palavra e do poder. Fique em pé, por gentileza.